Ok? Olá, gente. Boa noite a todos. Vamos dar início aí à defesa de TCC. A defesa de TCC para a obtenção do curso de licenciatura, licenciando ao estudante Everton Felipe Barbosa Pai dos Santos. Com o título do trabalho analisando séries numéricas no estudo de convergência e aplicação. Estamos aqui sobre a banca com os prêmios Fábio Rodrigues Santos, professor Gustavo da Silva Costa, são os professores aqui do campus, professores externos, temos o Dr. Cláudio Soares de Rivas, do Colégio Militar de Salvador, e o professor Hermildo de Jesus Souza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé. Agora dou a palavra a Everton para iniciar a sua apresentação. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a todos pela presença, agradecer à banca também por disponibilizar a participar de minha apresentação, ao professor Dr. Fábio Rodrigues, por ser meu orientador. Bom, meu trabalho, como foi citado pelo... Você tem 30 minutos, tá? Como foi citado pelo orientador, o título, Analisando séries numéricas, o estudo de convergência e aplicação. Bom, um trabalho para obtenção do título de licenciado em matemática, e iniciei em 2016, pretendo me formar agora. Bom, tem um sumário de como será trabalhado a apresentação, do decorrer da apresentação. Tem a introdução, a sequência de números reais, faz parte do trabalho, séries numéricas, critério de Rabi, a aplicação, que é uma aplicação ao nível médio, e a conclusão do trabalho. Bom, introdução. O trabalho em si, ele foi disposto Que Cristiano não tomou da Monteiro? Ele não viu, não. Como ele botou, senão não estava mais ali. Procurou. Aí depois que ele lembrou que estava lá, foi Davi. E ele não quer devolver. Aí, ó. Lipe, ó. Vai lá abrir o Lipe, ó. Ele aí. Ele tá cheio de ódio. Será minha? Se quiser falar, vai ensinar pra ele. Era bom se apresentar, ela não tinha. Ele está apresentando já? Convidada? Ele fica falando com ali. Vai, peraí. Vai lá, Bel. Minha mãe. Coisa da... Se você quiser projetar a tela do Tinder, é legal para você. Pronto, está apresentando? Bom, como foi dito, o trabalho ele começa com a introdução, em que eu apresento um breve contexto histórico sobre a origem das séries, apresento a motivação, o objetivo do meu trabalho e como ele será desenvolvido. Bom, o trabalho basicamente se refere a séries numéricas convergentes, em que eu trago uma estrutura lógica pertinente ao conteúdo de séries, que eu trago sequências, que é a figura no começo, depois séries, e onde eu chego ao foco principal do meu trabalho, que é a apresentação de um critério que ele não é visto na graduação, que é o critério de Rabi. Bom, a partir dele também, a partir do critério de Rabi, logo em seguida, eu apresento uma aplicação ao nível médio, em que eu pego uma série geométrica e trabalho ela semelhante a uma progressão geométrica. Bom, o objetivo desse trabalho sustenta-se basicamente em uma revisão relativa à propriedade de sequências de séries e algumas propriedades que ela é comum aos discentes do curso de licenciatura em matemática e até bacharelado, como o critério de Rabi, que pode ser visto no bacharel, dependendo da instituição, que em algumas sementes que eu olhei, o teste de D'Alembert, o teste de Cauchy, critério de convergências em gerais, sequências de séries em si. Bom,
eu venho com o intuito, basicamente, de apresentar um novo critério que ele não é visto na graduação, e incentivar futuras investigações sobre o tema, já que, pelo que eu vejo, pelo que eu pesquisei, eu não vi muitos trabalhos relativos ao tema ao critério de Raab e, em geral, ao contexto de séries. Eu vi algo muito voltado para a questão da educação matemática, não para matemática aplicada ou matemática pura. E além de apresentar algo que, para muitos, é considerado estritamente conteúdo de nível superior, o que pode ser aplicado ao nível médio, que a progressão geométrica, basicamente, é uma série geométrica, a grosso modo, podemos dizer. Bom, a motivação. Limitação da disciplina de cálculo 3 e análise real, formação continuada e aplicação ao nível médio. Como assim limitação? O critério de Raab, pelo meu ponto de vista, é um critério que ele poderia ser aplicado na graduação, já que ele não é algo tão distante da nossa realidade. Ele é basicamente uma ampliação do teste da razão e do teste da raiz. Então, é algo que está, podemos dizer, palpável a um aluno de graduação, a nível de graduando. A formação continuada. Como esse critério ele não é visto na graduação, para a gente poder ter acesso a ele, ou você busca por curiosidade própria, como foi meu caso, que eu utilizei para minha defesa, ou então você vai buscar isso em um curso de mestrado, talvez em uma pós-graduação, dependendo da universidade. Além do fato de incentivar os docentes do curso de literatura e matemática a prosseguir na busca por uma formação mais complexa, no curso de matemática, ou seja, na área de educação ou na área de matemática pura, matemática aplicada. A aplicação ao nível médio, como eu disse antes, fica aquele mito em que o conteúdo que a gente vê na graduação, não sei se isso é comum e é compartilhado com meus colegas, pelo que eu vi, boa parte das disciplinas que são apresentadas na graduação, você não vê um link direto com o ensino médio, já que a gente é formado para ser professores de nível de ensino básico, nível médio. Bom, aqui eu tenho um segundo sumário de como eu vou dispor a parte de sequência de números reais, que é a primeira parte para dar entrada ao estudo de séries. Bom, eu começo com a definição de sequências, logo em seguida eu venho com o limite de sequências e suas propriedades algébricas, sequências convergentes, sequências especiais e a sequência de Cauchy, que é a sequência mais comum a todos, podemos dizer. Bom, definição de sequência. Uma sequência numérica ou uma sequência real é toda sequência que ela podemos dizer, definida nos naturais, em que a cada índice pertencente aos naturais eu vou ter uma imagem, deixa eu pegar aqui para o professor Heron também que está vendo, eu vou ter uma imagem Fn, no caso, representada por um A índice N. Bom, eu tenho essa interpretação geométrica aqui de como é disposto uma sequência de potencial crescente, podemos dizer. Começa do 0, A1, A2, A3, A4 e assim vai. Tem a notação usual, em que ela é representada A índice N entre parênteses, ou então eu posso enumerar os termos dessa sequência. No caso, como está aqui no exemplo. A1, A2, A3, até o enésimo termo. Muito baixo. Bom, limite de sequência e suas propriedades algébricas. Seja ela um limite real, um limite bem definido, perto de reais, dizemos que ela é o limite da sequência, a n, quando para qualquer que seja um número real epsilon positivo, então vai existir um n0, como podemos dizer, como se fosse um índice n0, ou poderia apontar por nzão, pertencente a naturais, tal que os termos a n com n maior que esse índice n0 satisfaçam a condição entre a distância de AN e seu limite. Ou seja, eu tenho o meu AN, que é a minha sequência, e o limite, essa distância, ela tem que ser em módulo menor que meu epsilon. Então, escrevemos que o limite de AN é igual a L. Bom, eu tenho aqui a representação de como ela é dada. Limite de AN com N tendendo a infinito é igual a L. Bom, AN é a minha sequência, esse L é o meu limite, ou seja, para onde os termos dessa sequência, a partir de uma certa fronteira epsilon, quanto mais próximo, a partir do N0, esse N chega, ele vai entrando e se aproximando do meu limite, que no caso é representado pelo L. Sequências convergentes. Diz que uma sequência convergente, a N, é convergente se existir um L, ou seja, um número definido pertencente aos reais, tal que o limite de AN seja igual a L. Logo dizemos que a sequência N é convergente, caso contrário, certifica-se que a mesma é uma sequência divergente.
Exemplo. Eu tenho uma sequência em que eu vou ter uma fronteira, os meus limites, no caso, as minhas fronteiras, no caso, seria o epsilon. Eu tenho o meu N0, N índice 0. Todos os números antes desse índice N0, ele não pertence, ele não está convergindo ao meu limite. Todos os números que seja maior do que esse índice N0, ele vai estar dentro da minha fronteira, entre esses dois épsilon, se aproximando do meu L, no caso do meu resultado de limite. Caso esse número ele se afaste desse L, ele será divergente. Quanto mais ele se aproxima, ele está convergindo a esse L. Ou seja, convergindo ao meu limite. Lembrando que quando eu estou trabalhando com sequência, eu estou trabalhando dentro da topologia dos números reais. Ou seja, todos os números aqui estão trabalhados dentro dos números reais. Essa quando eu trabalho a questão de séries. Sequências, ele está definido em números naturais e podemos dizer que o meu contradomínio é dentro dos reais. Sequências especiais. São as sequências consideradas monótonas. Ou seja, elas vão decrescer ou crescer. Ela não vai oscilar. Tipo, chega um ponto, 1, 2, 3, 4, 5, aí começa a mudar de sentido. Começa a decair. Não, ela vai seguir de uma ordem. Ou ela cresce, ou ela decresce. A não decrescente. Se a n for maior que a n mais 1. Ou seja, os números posterior ao meu número 1, por exemplo, eu tenho A1. O A2, ou ele vai ser igual ao A1, ou ele vai ser menor. Essa não decrescente. Sendo que para qualquer que seja n pertencente aos meios naturais. A não decrescente, ela vai na lógica contrária. Todos os números, todos os termos subsequentes na minha sequência, ela vai ser ou igual ao A1, ou vai ser maior. Exemplo, começa com 1, 2, 3, 4, e assim vai. Ela não vai mudar a ordem em sentido de crescimento. Não vai chegar a ter um número negativo nessa sequência. Crescente. Todos os números será maior, todos os termos maior do que o AN, ou seja, a N mais 1 vai ser maior que o AN, a N mais 2, consequentemente, vai ser maior que o AN mais 1, a N mais 3, consequentemente, será maior que o AN mais 2, para qualquer que seja N pertencentes naturais. E decrescente, todos os termos, ele irá, como o próprio nome está dizendo, vai decrescer a partir do AN. A N, supondo que o AN seja menos 1, o AN mais 1, ele vai decair, o AN mais 2, e assim vai. Ele vai na ordem decrescente. A sequência de Cauchy, por sua definição, a sequência de Cauchy, ela é bem semelhante com a sequência de número, com a definição de sequência de números convergentes, de séries convergentes. Desculpa, sequência de números reais convergentes. Bom, a sequência de números convergentes, ela diz que os termos, a partir de um certo índice, ela vai se aproximando do limite L. No caso, o critério de Cauchy, ele me diz que, a partir de um número epsilon positivo, pode-se obter um N0, que no caso podemos dizer que seja o meu índice de fronteira, pertencentes naturais, tal que M e N será maior que esse N0. Ou seja, esse M e N ele estará dentro da minha fronteira, dentro desse epsilon, se aproximando do meu limite e, consequentemente, esses termos dentro dessa fronteira, eles se aproximam um do outro. Ou seja, na definição de sequência, eu digo que os termos se aproximam do limite. Consequentemente, esses termos eles vão se aproximar também um dos outros. Isso é o que o critério de Cauchy diz. E, consequentemente, ele será em módulo menor do que esse epsilon, ou seja, estará dentro dessa fronteira. Se tivesse um piloto, professor. Vamos no quadro? Tá para ouvir o áudio também. Fala, professor. Aqui pode escrever no fechamento. Bom. Aqui seria no caso do limite L. Eu botei meu epsilon aqui e epsilon aqui. Para tal, eu posso obter um N0. Esse N0 vai dar bem aqui, como se fosse a minha fronteira. Vou botar aqui marcado, vou ter N0. Bom, eu vou ter termos aqui fora, x1, x2, pode ter o x3 aqui, x5, pode ser aqui. Posso ter o x3 aqui dentro, e assim vai. Pela definição de sequências, os termos eles vão se aproximando até aqui. Quando chega no N0, todo N maior que esse N0 vai estar dentro, e aqui se aproximando do meu limite, dentro da fronteira epsilon.
o critério de Cauchy, ele me diz algo semelhante. Observe que eu tenho termos aqui, ó, que ele vai se aproximando do meu L. Consequentemente, esses termos também se aproximam uns dos outros. É isso que Cauchy diz. De modo, eles serão menores do que meu L. Só distância exemplo, eu posso ter aqui uma sequência N, em que ela me dá os termos, ela numera os termos aqui, de uma sequência que converge para a raiz de 2. Observe, eu tenho 1.4, 1.41, 1.414, 1.41, 42, assim vai. Ele vai se aproximando, um termo vai se aproximando um do outro, consequentemente, ela se aproxima do meu limite, que é o meu raiz de 2. Bom, séries numéricas. Bom, eu tenho um novo sumário aqui explicando como será disposto as séries numéricas. Definição de séries e convergência, as propriedades aritméticas de séries, tipos especiais de séries e critérios comparativos, o teste de convergência. Após as séries numéricas, eu deixei o critério de Rabi, não coloquei nesse sumário, porque como é um capítulo à parte, eu deixei para apresentar posteriormente no sumário. Bom, definição de séries e convergência. Dada uma sequência N, chamamos de série infinita a soma A1 mais A2 mais A3 mais AN até infinito, na qual a mesma é representada simbolicamente por isso aqui, o somatório de N igual a 1, tendendo a mais infinito da sequência N. Por que simbolicamente? Não que a gente vá somar até infinito. Somamos através de uma soma de uma sequência gerada através da sequência original, que no caso é denotada por sequência de somas parciais. Se a sequência de somas parciais é representada por Sn, uma sequência originária de AN, converge, dizendo que a série é convergente se sua soma for representada por. Essa aqui é a representação do limite de Sn. Bom, o que eu posso dizer? O que eu posso concluir através disso aqui? Eu tenho a sequência N, os termos A1, A2, A3, A4, A5, A6, até infinito. Eu vou truncar essa sequência até um certo ponto, até um certo AN, no caso eu chamava de esse AN é como um enésimo termo. Eu vou somar, e se essa sequência tiver um limite bem definido, eu posso concluir que a minha série também será convergente. Ou seja, se eu somar de A0 até a N e ela me dá um L bem definido, eu vou ter que o limite de Sn será equivalente ao resultado da minha série. Minha série também irá convergir. Propriedades aritméticas de séries. Bom, seja a N uma sequência e Bn outra sequência, eu posso dispor de duas séries. A série de N igual a 1 tendendo a mais infinito, de AN, e a série de N igual a 1 tendendo a mais infinito, Bn. Séries convergentes em que seja essa série de coeficientes reais, eu tenho aqui que a soma das minhas sequências é equivalente à soma das sequências é equivalente à soma das séries. Ou seja, se essas séries, a soma das sequências parciais forem convergentes, a soma das séries também será convergente. Se eu tenho um escalar multiplicado pela minha sequência, consequentemente por multiplicado pela minha série, a mesma também será convergente. Observe que no item A, eu tenho a soma das séries. Eu posso dizer também que eu posso separá-las e somá-las individualmente, trabalhá-las individualmente. Eu não sou obrigado a trabalhar as duas sequências em uma mesma série. Posso dividir em duas. E isso também nos abre possibilidade para trabalhar outros tipos de critério de comparação. Aqui no caso também do escalar, eu posso já como um escalar fixo, um número que ele não varia, eu posso tirá-lo da série, resolver a minha série e depois multiplicar. Não vai alterar o resultado de minha convergência. Bom, eu começo agora com os tipos especiais de série e critérios comparativos. Primeiro, a série geométrica. A série geométrica que vai me dar abertura para trabalhar futuramente com aplicação. Seja a série de N igual a 0 a mais infinito, até infinito, com A elevado a N. Bom, eu coloquei aqui N igual a 0. Poderia começar do 1? Poderia. Vai mudar alguma coisa para mim? Não. A diferença, na hora, é de enumerar os seus termos. Se eu começo do 0, eu começo do 1. Se eu começo do N igual a 1, eu começo de X. Então, não vai mudar nada. Então,
Se A, o módulo de A for menor que 1, a série de A elevado a N, eu posso representar dessa forma aqui. 1 sobre 1 menos A. É convergente se somente se A for menor que 1. Se A for maior que 1, a mesma irá divergir. A partir dela, eu tenho a série harmônica. Dada a série 1 sobre N, com N partindo de 0 até mais infinito, é denominada série harmônica, a mesma é considerada divergente. Isso está disposto no meu trabalho, a galera da banca já conseguiu visualizar na proposição 2, em que eu vou trabalhar ela através, a minha demonstração, basicamente, corre através de uma integral imprópria. Agora, a minha integral imprópria vai para mais infinito, ela não vai para zero. Por que eu digo isso? O limite de uma sequência, ele não podemos dizer que isso é suficiente, mas é necessário que esse limite ele tenda a zero para a minha série poder ter uma convergência. Como o limite de 1 sobre n ele não vai, ele vai para mais infinito, então ele não converge. Na demonstração eu não trago aqui, até porque não é o foco principal do meu trabalho. O foco principal do meu trabalho é o critério de Raab, que é só uma estrutura básica para poder fugir. Critério da comparação. Seja N e Bn sequências, eu posso ter duas séries em que eu vou analisar termo a termo, em que a N é maior que zero, maior ou igual a zero, e, consequentemente, Bn terá que ser maior que a N para eu poder estabelecer a comparação. Vou analisar termo a termo dessa série, dessa sequência, e, consequentemente, posso analisar ela através de séries. Se Bn for convergente, se a maior converge, eu posso dizer que a menor converge. Se a N for divergente, a menor diverge, eu posso dizer que a Bn também diverge, a maior diverge. Exemplo, se eu tenho uma série grande, eu tenho dúvida se ela converge ou diverge. Eu posso estabelecer uma série semelhante a ela, mas graficamente ela é menor e ela diverge, eu posso dizer que a maior vai divergir. Consequentemente, se eu tenho uma série AN, que eu não sei se ela converge ou diverge, e tem uma série maior que eu posso estabelecer, posso fazer a comparação termo a termo, e essa maior converge, então a menor também irá convergir. Critério da comparação de segunda espécie. Basicamente, ela trabalha com a razão. Ele trabalha na mesma linha do critério da comparação de primeira ordem. No caso, ela vai, em vez de comparar apenas a N e Bn, ela vai comparar a N mais 1 sobre a N, que ela vai ser menor ou igual que Bn mais 1 sobre Bn. Ela segue na mesma linha. E ela que dá uma base para a demonstração dos critérios seguintes. O critério de D'Alembert, também conhecido como critério da razão, é um critério que seja a n diferente de zero, ou seja, seja denominador diferente de zero, para qualquer que seja n pertencente a naturais, e que esse zero ele, seja menor ou igual que o limite, eu posso estabelecer que o limite de an mais 1 sobre a n segue, portanto, as seguintes propriedades. Observe, se o limite de L, o limite desse limite aqui, desse termo, ele é menor ou igual a zero e menor que 1, essa série ela é absolutamente convergente. Se esse L ele é maior que 1, a minha série diverge. Se esse L for igual a 1, o processo é conclusivo. Essas demonstrações elas seguem através do critério da comparação. Critério da comparação de segunda espécie. Eu não trago ela, no trabalho tem. Quem se sentir interessado estará disposto depois. O critério de Cauchy segue na mesma linha do critério de D'Alembert. Só que, em vez de trabalhar a razão, eu trabalho a raiz. Seja um L maior ou igual a zero, eu posso estabelecer que o limite desse termo, a razão de AN elevado a N, segue as seguintes propriedades. Ou seja, se esse L for maior ou igual a zero e menor que 1, a série é absolutamente convergente. Se L for maior que 1, a série diverge. E se L for igual a 1, o processo é inconclusivo. Bom, quando as séries, os critérios de D'Alembert e Cauchy falham, normalmente buscamos outras soluções. Mas tem um critério que segue na mesma linha deles dois, só que uma ampliação. Ele, aparentemente, ele se parece muito com o critério de D'Alembert, que é o critério da razão, em que eu tenho aqui o limite de n é igual a 1 menos a n mais 1 sobre n. Observe que esse a n mais 1 ele é o critério da razão. A diferença é que eu subtraio 1 e multiplico por n. Esse a n mais 1 aqui, ele tende a 1. Menos 1, 0.
vezes n, eu vou ter o quê? O infinito vezes zero. Eu tenho uma indeterminação. Se eu conseguir resolver essa indeterminação e chegar em um limite bem definido, em um L, eu vou ter um resultado satisfatório. Não significa que em todos os casos o critério de Raab ele será superior aos critérios de D'Alembert e ao critério de Cauchy. Ele vai dar uma amplitude, ou seja, ele vai dar uma nova possibilidade em que resultados que outrora eram insatisfatórios, eram insuficientes, conclusivos, dava igual a 1, pode ser que no critério de Raab ele dê um resultado satisfatório. Bom, observe que nesse critério de Raab eu tenho as possibilidades em que, se esse L for maior que 1 ou mais infinito, a série converge. Se esse L for menor que 1 ou menos infinito, a série diverge. Se for igual a 1, igual nos casos, nada se conclui. Observe que ele tem uma pequena diferença. Nos critérios anteriores, ele fica limitado entre 0 e 1. Nesse caso aqui, se for mais infinito, de 1 a mais infinito, converge, de 1 a menos infinito, diverge. Se for igual a 1, nada se conclui. Bom, a demonstração. A demonstração do item A, no caso, para convergência. Essa prova eu uso a desigualdade de Bernoulli, a equação 15, que é vista em Yellon no livro de 2014, em que eu tenho aqui uma desigualdade de Bernoulli, a equação 15. 1 mais x elevado a alfa, que é maior ou igual que 1 mais alfa x, para todo x, para x maior ou igual a menos 1 e alfa pertencentes naturais. Toma esse alfa maior que 1, com esse L, ele tem que ser maior, ou seja, meu limite ele tem que ser maior que meu alfa, se L for finito. Para a definição de limite, existe um N0, tal que N será maior ou igual que esse N0. Beleza. Bom, eu pego aqui o meu argumento do meu limite e digo que ele é maior que esse alfa, ou seja, se o meu limite ele é maior que o alfa, o meu argumento eu também posso dizer que ele também é maior que o meu alfa. Daí, para n maior ou igual que n0, eu posso estabelecer a seguinte comparação, em que eu só reorganizando a n mais 1 sobre a n é menor que 1 menos alfa sobre n. Tendo em vista a equação 15, a desigualdade de Bernoulli, eu posso fazer essa seguinte construção. 1 menos alfa sobre n é maior ou igual que 1 menos 1 sobre n elevado a alfa para todo n maior ou igual a 1. Logo, para n maior ou igual que n0, eu posso estabelecer essa seguinte desigualdade, que a n mais 1 sobre a n é menor que 1 sobre 1 sobre a n elevado a alfa. Bom, em seguida, eu uso uma série auxiliar, que eu pego aqui, não sei se dá para ver no slide, em que Bn ele é 1 sobre a n menos 1 elevado a alfa, que é, no caso, uma série P, ela é um derivado da minha série harmônica, que na série harmônica eu tenho 1 sobre n. Se eu tiver 1 sobre n elevado a p, para esse p maior que 1, essa série vai convergir. Assim, para todo n maior que 0, para n 0, eu posso fazer a seguinte construção. A n mais 1 sobre a n é menor que bn mais 1 sobre bn. Observe que no slide anterior eu utilizei uma sequência, uma série, que ela é convergente. Pelo critério da comparação de segunda espécie ou da própria primeira espécie, se a maior converge, consequentemente, a menor também irá convergir, já que eu posso estabelecer uma comparação de termo a termo. Bom, o item B, ela segue na mesma linha. Eu pego, só que em vez de demonstrar a convergência, eu vou demonstrar agora a divergência. Para L maior ou menor que 1 e para L igual a menos infinito, ou seja, de 1 n índice 0, tal que eu posso estabelecer um n maior ou igual que esse n0. Eu uso a mesma construção, só que com o sinal da desigualdade trocado. Observe, eu tenho aqui o meu argumento, ele é menor ou igual que 1. Daí para n maior que n0, eu vou estabelecer a mesma comparação que eu estabeleci no item A, como eu fiz aqui. Vou usar uma série auxiliar para poder fazer essa comparação. Bom, no critério da comparação, eu digo, se eu tenho uma série maior
que eu não sei se ela diverge ou converge, eu vou pegar uma série que tenha o mesmo comportamento e que eu possa analisar termo a termo e que eu sei que ela é divergente. No caso, eu escolhi aqui uma série em que ela diverge, no caso, esse Cn, eu peguei 1 sobre n menos 1, uma série divergente. Pela comparação, eu posso estabelecer também que essa minha série, a maior a n, ela irá divergir. A menor diverge, a maior diverge. Se a maior converge, a menor converge. Bom, para o item C, eu utilizo, na verdade, duas séries. Duas sequências. A n igual a 1 sobre n ln de n, ou então eu tenho 1 sobre n ln de n elevado ao quadrado. Primeiro, verificamos o limite, quanto ao limite, para ver se esse limite diverge ou converge. Logo de observação, eu deixo claro que a primeira é divergente e que a segunda, no caso, ela é convergente. Primeiramente, iremos validar a questão do limite partindo da primeira série, da primeira sequência, a n. Bom, o meu limite, por definição, é n menos n multiplicado por 1 menos a n mais 1 sobre a n. Bom, eu vou passar rapidamente esse limite aqui por questão de tempo. Observe que eu vou jogar a minha sequência original dentro desse limite e vou trabalhar com esse limite de acordo com o meu argumento, em que eu vou adicionar um termo no denominador ou no numerador sobre o argumento original no denominador. Bom, aqui eu vou utilizar algumas propriedades de logaritmo para poder resolver esse limite. Limites, acredito que todos aqui saibam, já que estamos no curso de graduação, a banca nem se fala, né? E no final, eu obtenho, vou passar essa parte aqui, em que eu vou ter, pulando a propriedade de limite, eu vou ter aqui, de logaritmo, eu vou ter limite de n sobre n mais 1, multiplicado pelo meu ln de n mais 1 sobre n elevado a n, dividido por ln de n mais 1 mais 1. Essa razão aqui, ó, ela vai tender a zero. Ela vai dar zero. 0 vezes 1, 0, mais 1, 1. Ou seja, ficou um pouco rápido, muita questão de tempo, mas eu posso dizer que essa minha sequência, o limite dela, ela tende a 1. Pelo critério de D'Alembert, ou pelo critério de D'Alembert, pelo critério de Cauchy, ou pelo critério de Rabi, se der igual a 1, nada se conclui. Então, aqui mostra o item C, que no caso, se der igual a 1, não posso concluir nada, ou seja, é um processo inconclusivo. Bom, eu vou testar agora para verificar a convergência dessas séries, só para mostrar que é 1 sobre ln. Bom, eu vou trabalhar as duas séries agora com n igual a 2, já que estamos falando do logaritmo, tendendo a mais infinito. Primeiro, iremos verificar a primeira, em seguida, a segunda série. Bom, para tal, utilizaremos propriedade de integral, propriedade da integral. Observe que ela é uma integral imprópria, ou seja, eu vou ter que ter uma função decrescente e contínua, com esse x, ou com o meu x, no caso, maior que 2, já que estamos trabalhando com logaritmo. Eu vou resolver aqui a minha integral imprópria. Observe que eu não posso passar a integral para infinito ou menos infinito. Então, eu vou meio que truncar até um certo ponto, ponto B, vou resolver a minha integral, em que eu encontro o resultado de ln igual a... Eu vou encontrar ln de ln de x, vou passar aqui o limite, eu vou ter o resultado de limite de b tendendo a mais infinito de ln de b, menos ln de 2. Como esse b é o mais infinito, ln de 2, b é bem infinito menos ln de 2, não joga nada no meu resultado, então vai dar mais infinito. Bom, esse resultado fica na integral imprópria, diverge. Portanto, podemos concluir também que a minha sequência ela diverge e, consequentemente, a minha soma também irá divergir. Agora, irei para a segunda sequência. A segunda sequência resolve de maneira análoga à primeira.
eu utilizo o teorema integral, eu vou usar uma função decrescente contínua para x maior que 2 e vou resolver minha integral. Como eu disse antes, ela não pode, eu não posso passar o limite, com esse limite tendendo a infinito. Então, eu vou usar um ponto B, truncar até um ponto B, vou resolver esse limite até o ponto B, depois eu substituo. Observe que eu vou ter limite de 1 menos ln de B menos 1 sobre ln de 2. Quando eu passar aqui com B tendendo a mais infinito, isso aqui vai a zero, esse primeiro termo vai a zero, eu vou ficar apenas com o segundo membro, em que eu tenho um L real bem definido. Um resultado mensurável. Eu sei que esse número existe, sei para onde essa sequência está tendendo. Então, eu posso, se a minha integral imprópria ela converge, eu posso concluir também que a minha série também irá convergir. Bom, a aplicação eu faço meio com a relação entre a progressão geométrica com a série geométrica. Bom, gente, posso levantar? Eu não irei usar o quadro, mas só para mostrar mesmo. Quando eu tenho uma PG, eu estou somando os números de uma sequência A1, A2, A3, A4, até um certo ponto. A PG é uma soma finita. Na progressão geométrica, fazemos isso tendendo até o mais infinito. Porém, quando eu trabalho, se eu for analisar bem, aquela fórmula que a gente tem no ensino médio para trabalhar a PG, para trabalhar a soma dos termos de uma PG, e for fazer uma comparação com os termos, com a série de uma progressão geométrica, deixa eu passar aqui. Vou botar aqui. Observe que isso aqui é basicamente a minha fórmula para a soma de um PG. Com esse R diferente de 1. Se eu trabalhar apenas com R menor que 1, módulo de R menor que 1, eu vou ter basicamente uma série geométrica divergente, a mesma coisa. Vou saber dizer novamente que a minha PG, minha progressão geométrica, o módulo de R menor que 1, é equivalente à minha série geométrica com módulo menor que 1. Caso esse módulo seja maior que 1, a série PG irá divergir e eu vou estar trabalhando com uma PG infinita, uma soma de PG infinita. A demonstração, tanto da progressão geométrica quanto da PG, é idêntica, não muda nada. Eu vou numerar os termos da minha sequência, vou multiplicar por esse S, que é a soma das sequências parciais, depois eu faço a subtração em que esse termo aqui, quando ele vai para menor que 1, ele vai dar 0, ou seja, 1 menos 0, 1, vai ficar, ou seja, apenas 1 a 1 sobre 1 menos R, para módulo de R menor que 1. Caso contrário, ele irá invergir. Ou seja, o limite da minha soma parcial é igual ao limite do meu argumento e, consequentemente, acaba caindo na minha fórmula de PG e também a fórmula da série geométrica. Mesma fórmula que usamos para a série geométrica. Bom, como conclusão, para a gente trabalha fazendo um pequeno resumo, um estudo concernente a sequências, séries e séries numéricas e algumas aplicações que é comum aos alunos do curso de licenciatura em matemática e bacharelado também. Pode também trabalhar em algumas áreas de exatas, como física, curso de engenharia, mas é mais aplicável mesmo aos docentes do curso de licenciatura e bacharel. Bom, eu apresento também um critério novo que outrora era desconhecido por mim, provavelmente pelos meus colegas, enquanto o material didático apresentado no curso, elemento do curso, tanto na matéria de disciplina de cálculo 3, quanto de análise real, que não é mostrado esse critério. E tem um critério também originário, que é oriundo também do critério de Rabi, que é o critério de De Morgan, que é um critério mais elaborado, que dá uma amplitude maior também, que não vem ao caso, que entra também como eu incentivo a vocês pesquisarem, a banca, a galera que está aqui presente, dá uma olhada no critério de De Morgan, que é o critério de Rabi com mais profundidade, além de trazer também, de desmitificar aquela onda que no curso de licenciatura em matemática, tudo que a gente vê aqui é como se fosse algo do bacharelado. Não é só. Você não vê aquilo que é palpável no ensino médio, aquilo que é aplicável no ensino médio. Apenas algumas disciplinas específicas, que é normalmente os fundamentos 1, 2 e 3, que você vê uma aplicabilidade maior mesmo no ensino médio. Mas a gente tem uma conteúdo de matemática pura e matemática aplicada para análise real. É matemática pura
cálculo 3 é uma matemática aplicada, em que você vê um conteúdo que ele pode ser trabalhado e que vocês provavelmente trabalham no ensino médio sem saber, ou alguns podem até saber, mas de forma intuitiva, trabalham com conteúdo de nível superior do ensino médio. Esses alunos, até dentro do ensino básico, se sentem até, tipo, podemos dizer, eles ficam até um pouco recuados quando você diz, é um conteúdo de nível superior. Beleza, mas vocês percebem que não tem dificuldade de trabalhar séries em si com os alunos de nível de ensino médio. Já trabalhamos. Por enquanto, a ponto de vista de crítica ao meu próprio trabalho, é um trabalho em que ele é, podemos dizer, ele não é tão abrangente, até porque é uma monografia. Se vocês forem olhar no livro de sequência de séries, dá para trabalhar em curso de 60 análise real, 60 a 90 horas, isso introdução de análise real, e cálculo 3, curso de 90 horas, ou seja, é um trabalho que ele ele pareia sobre os livros de ela, os livros de rigorismo, mas ele não é um trabalho tão profundo, até porque é um trabalho de conclusão de curso para nível de graduação. Não é uma defesa de mestrado, muito menos doutorado. Gostaria de agradecer a presença de todos. As palavras para a minhas referências, eu tenho análise real, eu tenho aqui que é da completude de Gödel, rigorismo, que apresenta a hierarquia de De Morgan, em que ele diz qual a hierarquia eu posso estabelecer os critérios, qual o primeiro critério eu uso, qual o segundo, qual o terceiro, e assim por demais. Eu uso rigorismo também, que é um curso de cálculo, volume 4, Lima, análise real, e Oliveira, séries numéricas. Ok. Obrigado. Vamos dar continuidade aí, vamos falar agora das possíveis arguições. Em ordem aí, vamos estar primeiro chamando os convidados da banca da parte externa. Primeiro, vou pedir a palavra ao professor... Tira a apresentação, deixa aqui. Ao professor Heronildo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus de Macaé. Ok. Então, fica aí agora com a palavra, deixa eu só comentar aqui a caixinha. Ok. Eu vou pedir ao pessoal aí da plateia um pouquinho de silêncio, porque a gente está com a caixinha aqui para poder a gente ouvir o professor Heronildo, ok? Muito bem. Posso falar? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos sim, estamos ouvindo, Heronildo. Estamos ouvindo. Ok. A gente vai projetar você aqui para a plateia te ver. Tudo bem, tudo Projetar bem. o seu Teams. Fixar, né? Que vai botar primeiro até mais fácil. Tá dois telas. Entendeu? Como é que está saindo lá? Desconectou a minha apresentação. Desconectou? Então, quer me dar qual é o seu projeto aqui? Manda ver. Ok. Olá para todos. Muito obrigado. Deixa eu agradecer, né, a vocês, em primeiro lugar, pelo convite, participação da banca, de apresentação do trabalho de graduação do Everton.
Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado ao IFBA Camaçari, né? Apesar de toda a campanha contra a evolução da educação de nível, de alto nível, e nas exatas mais ainda em nosso país, a gente caminha, né? E o IFBA Camaçari, com a iniciativa de pessoas fantásticas aí, estão contribuindo, né, para a evolução da matemática, o desenvolvimento da matemática e da formação de professores no nosso país. Isso é bastante e é muito importante, embora não seja uma coisa que apareça muito na nossa sociedade, não apareça assim na mídia de modo geral. Bom, então, muito obrigado pelo convite, parabéns ao Fábio, né, esse cara aí de alta capacidade, escolheu um tema não trivial dentro da matemática. Sequências de séries não é uma coisa muito simples, principalmente para quem está na graduação. Então, parabenizo o Fábio, o Everton, né, que teve a coragem de aceitar desenvolver esse tema. Não é simples, sequências de séries é bastante complicado, mesmo para quem vê várias vezes numa graduação. E esse tema, ele é importante que apareça realmente na graduação, porque é extremamente atual, né? As aplicações de sequências de séries, o conceito de convergência, de continuidade, tanto dentro da matemática, né, contribui para a parte mais abstrata superior da matemática, quanto as aplicações, eu sei disso porque tem formação, e os professores que estão aí também, né, o Cláudio, o Fábio, o Gustavo, o Andrei, todos eles tem pós-graduação aí em áreas aplicadas, sabem disso, né? A contribuição que esse tema, sequências e séries, de modo geral, tem para as aplicações e aplicações do nosso tempo, né? Atuais, e que ajudam em muitos desenvolvimentos. Parabéns ao trabalho, Everton. Eu já tinha lido o seu trabalho, já tinha sugerido algumas coisas, né? E isso provavelmente vai ser feito mais tarde, nas suas correções, quando for entregar seu trabalho. E não tenho nada a acrescentar, só dar parabéns a vocês mesmos e dizer que é uma contribuição muito forte e importante, principalmente no momento atual que a gente vive da nossa política educacional no nosso país, principalmente em matemática, tá? Muito obrigado. E parabéns aí a todos vocês, a todos que participaram. E aqui eu fecho a minha fala. Pode falar. Me ouve, Aaron? Sim. Pronto. Antes de passar a palavra para o próximo, que seria Cláudio, até uma conversa que eu tive com o Heron, né, a questão de enriquecimento desse trabalho dele, né, a gente fazer, por exemplo, uma análise, né, da questão das séries absolutamente convergentes, condicionalmente convergentes, né, trazendo um pouco de um teorema que ele é muito forte, e, na verdade, é um dos teoremas mais sutis que tem lá no estudo de séries, né, que é o teorema de Riemann, né, que ele assim, a série absolutamente convergente, ela converge para aquele determinado número ali específico, não muda nunca. Mas o teorema de Riemann, ele garante, né, se você desarruma uma série que é condicionalmente convergente, você consegue que ela convirja para qualquer lugar, né? Para qualquer número que você queira, né? Eu já tinha conversado, batido um papo com o Heron, que é algo que pode enriquecer o trabalho dele, né? Pancadinha. Voltou? Não, está procurando. Que é algo que pode enriquecer o trabalho de Everton apenas em termos de enunciar, né? Mas que é um tópico que, com certeza, já é trabalho para um novo TCC, porque a demonstração ela não é nada simples, ela é extremamente complexa, né? E grande, bem vasta. Então, para quem quiser já no tema aí de um novo TCC, você já tem aí um trabalho de convergência, né? Um estudo de séries condicionalmente convergentes. Vou passar agora a palavra para o próximo membro, para o professor Dr. Cláudio Soares Rivas. Senta aqui.
Bem, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite ao Everton aí. Primeiro, agradecimento, né, ao IFBA, a Fábio, orientador, a Gustavo, ao Heron, ao Lobo, certo? E a todos vocês, né, que decidiram, né, entrar nessa aventura de fazer matemática, especialmente ao Everton aí, e dizer que dá os parabéns a ele pelo... Faço minhas também as palavras do Heron, né, porque é uma área que tem as suas complexidades e tem bastante aplicações, né, não só na própria matemática, como nas engenharias. Bem, vejo que você, durante a sua apresentação, foi bastante fluente, né? Teve as questões normais de quem está sendo avaliado através de uma banca, né? De um TTC. Vejo também que você diversificou, eu acho que foi interessante você ir ao quadro, que deixou bem claro a questão da ideia que Cauchy, na sequência de Cauchy, eu achei interessante você fazer, porque você mostra que você está dominando o assunto, não só ficou sentado, quando você pediu para levantar, eu achei isso também muito bom. E a questão de que você aceitou a proposta do Fábio de encarar um desafio de, no seu trabalho, incluir aplicações da matemática, não somente, né, na questão puramente em termos de educação matemática, mas também de aplicação do que você está vendo com o que você vai trabalhar no ensino médio. Isso aí é algo que a gente, muitas vezes, quem trabalha no ensino médio, negligencia, porque quando você é bem formado, e isso é uma luta que a gente tem que ter, de formar, o grande propósito do IFBA é formar melhores quadros para nossa educação, e também no ensino médio, de você fazer esses links. Então, professores bem formados, eles são mais capazes de fazer esse link. Então, eu trabalho com ensino médio, eu sei muito bem que isso é perfeitamente possível. E essa aplicação que você fez é um bom exemplo de um trabalho bem feito, entendeu? Em que você estabelece esse link em que o ensino superior, na formação do professor, né, daquele que vai trabalhar com magistério, não está dissociado com o que você vê no ensino médio. Okay? Então, esse é o meu parabéns. As minhas observações aqui, eu fiz algumas observações do seu trabalho. Foi? Sim, eu sei. Eu vou passar aqui, entendeu? Para que você depois faça aí uma coisa tranquila, entendeu? Não tem muito, não vou ficar abordando isso aqui, certo? Mas, no mais, dizer a você que persista nessa sua área, vá além, né? Tente fazer depois um mestrado, né? E siga adiante. No mais, parabéns, agradecer o convite, né, da instituição, né? Meus parabéns ao Everton, parabéns a Fábio, como orientador, e é isso aí, certo? Ok. Passa agora para outro membro da banca, né, da casa, professor doutor Gustavo Costa. Vai fazer uma piada mais aqui. Agora vem a parte boa. Olá, Gustavo. Vou pegar minha pesca aqui. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, agradecer, né, de praxe, mas um agradecimento real, de verdade, é uma praxe a gente fazer isso, mas a gente agradece de forma sincera o convite para fazer parte dessa banca. Diga-se de passagem, eu tenho 12 anos de IFBA,
10 anos aqui em Camaçari, é minha primeira banca de TCC, então obrigado, Fábio, por ter me convidado. Finalmente. Aí a razão para isso, até é o primeiro item do meu comentário, é a razão que eu acredito que essa seja a razão. Eu e Fábio, além de outros professores aqui, nós temos uma tendência, por nossa formação, por nossa especialidade, nosso mestrado, nosso doutorado, de áreas da matemática que a gente chama a matemática mais dura, né? Que é mais voltada para a matemática pura, né? Que isso não nos afasta do ensino, afinal de contas, nós somos professores. E estamos aqui dando aula, exercendo essa função. Mas o foco hoje é Everton. E ele está, de fato, de parabéns. Everton, eu fui professor de Everton em uma disciplina, foi só uma? Duas disciplinas, Álgebra 1 e Álgebra 2, né? Bela sequência. Em duas disciplinas, então, eu conheço o Everton como um bom matemático, um grande matemático, e ele escolheu um tema da matemática pura. E eu considero isso, aqui no IFPA Camaçari, como um ato de coragem. Coragem não porque exija mais desafios do que as áreas de ensino, de educação, nada disso. Não há demérito na escolha nem de um e nem de outro. Mas ele é um dos primeiros, se eu não me engano, antes dele, só José Jorge, escolheu para o seu TCC um tema da matemática pura. E, brilhantemente, ele trouxe uma aplicação disso para o ensino básico, né, para a educação básica, que foi para o ensino médio. Então, isso há de se valorizar, né, que há diversidade no curso de licenciatura em matemática, há diversidade você pode trabalhar com o ensino de matemática, você pode trabalhar com a educação matemática, mas você também pode trabalhar com a matemática pura. E, especialmente, quando você traz essa matemática pura para uma realidade do ensino, que foi o que Everton fez, e por isso ele está de parabéns. Eu vou me dirigir aqui, como eu sou professor da casa, então eu vou tomar liberdade aqui de me dirigir a Everton e também a maioria de vocês aqui, eu acredito que sejam alunos da licenciatura, talvez haja também alunos de computação aqui, eu não sei, mas muitos que eu conheço aqui são alunos da licenciatura, familiares de Everton também, então eu vou tomar liberdade de me dirigir a vocês também. E agradecer também ao professor Alexandre Lopo, que está ali, ao professor Andrei, que também está aqui prestigiando, e a 25 pessoas ou mais aqui também online na apresentação de Everton aqui, né? Além do professor Heron, nosso grande colega aqui, eterno colega Heron. Então, eu vou repetindo, vou pedir licença para me dirigir também a vocês, né? Então, o que eu falar aqui para Everton vale também para Fábio, que vai apresentar amanhã aqui, para Rubem, que vai apresentar depois de amanhã, para Vitor, que vai apresentar agora em agosto, e para todos vocês que vão apresentar logo mais. Então, mesmo que o texto de Everton ele tenha sido voltado para uma matemática mais dura, mais para temas da matemática pura, ele é um texto de conclusão de curso, ele é um texto acadêmico. Então, para um texto acadêmico, a gente espera que ele traga também aspectos metodológicos da pesquisa que foi desenvolvida. Mas não tinha isso na minha pesquisa? Tinha sim, tinha aspectos metodológicos, mas eu acredito que poderia ter um pouco mais de descrição da metodologia que você aplicou. Então, o texto pode ser enriquecido um pouquinho mais com essa pegada da metodologia que foi aplicada. Então, a gente está muito acostumado, principalmente quem trabalha com a matemática pura, de definição axiomática, né? Definição, teorema, né? Corolário, proposição, tal. E isso é uma metodologia, é um método científico também, é um método dedutivo. Mas a gente precisa de um texto de conclusão de curso, um texto que fica nos anais aqui da instituição, que pode ser consultado por qualquer um, é um texto público, para todos vocês ele fica disponível. Então, ele é necessário que ele que ele traga esses aspectos da pesquisa, né? Que foi uma pesquisa bem feita, foi uma pesquisa excelente, então ele precisa ser compartilhada com os outros, né? Esses detalhes do que a pesquisa foi, de como ela foi feita.
Falo de Everton, mas falo para todos também. E Fábio conhece. Fábio é me orientando, ele vai apresentar amanhã, tá? Venham aqui. Ele está nervoso também, assim como Everton. E é normal e é bom que fique, porque é um momento importante. Então, que seja marcante nas suas vidas, certo? Ah, tô de boa, tô tranquilão. Pô, então quer dizer que você passou pelo seu TCC e ninguém viu? E você nem sentiu nada? O coração não bateu? Não sofreu? Não sofreu? Não é um sofrimento de dor, não é um sofrimento é um rito de passagem. Você fica nervoso para a sua apresentação. Eu fiquei para o meu mestrado, eu fiquei para o meu doutorado também. Né? Então, é natural que Everton tenha demonstrado nervosismo para apresentar e se saiu muito bem, né? Quando a gente faz no disfarce do nosso nervosismo, né? Quando a gente, não é porque ele não está nervoso, é porque ele disfarçou bem, né? Muitas pessoas não perceberam, né? Então, Fábio está nervoso para amanhã, Rubem está nervoso para depois de amanhã, isso é muito normal, né? E tem que ser porque é uma passagem importante. Então, mais uma vez, eu falo para Everton e falo para todos, né? Então, no texto, como é um texto que é público, vai ficar para todo mundo, então a gente precisa trabalhar a linguagem matemática e a linguagem também portuguesa, a língua portuguesa. Então, me incomodaram algumas vírgulas, né? Que faltaram, né? E assim, a gente não é nenhuma máquina que consegue decorar todas as regras de onde é que tem vírgula, onde é que tem crase, onde é que tem isso, etc. Mas assim, tem alguns jargões da matemática que a gente já tem que saber. É vírgula antes de tal que, é vírgula depois de logo, é vírgula portanto. Então, tem coisas assim que não podem faltar. Né? Então, são coisas que a gente escreve em 15, 20 matérias que a gente fez durante a graduação, e não pode perder isso no TCC. Né? Colocar as vírgulas antes do tal que, depois do logo, então, algumas dessas coisas. Então, nós temos uma linguagem que é riquíssima, que é a linguagem matemática, que ela pode ser interpretada em inúmeros países, né? A linguagem de matemática é universal, é uma linguagem também, mas a gente não pode perder, né, de vista a língua portuguesa também. Então, critério, cuidado na hora de escrever os seus TCCs, Everton e todos, certo? Claro, ninguém é obrigado a saber tudo, e nem eu sei. Posso ter colocado vírgulas lá nas observações para Everton que estão erradas, as que eu achei que tinha ou que não tinha. Mas precisamos ser cautelosos e cuidadosos em relação à língua portuguesa também, né? É aquela história de que quem é matemático lida com número, não tem nada disso. É linguagem, a gente tem que saber linguagem. Nós somos professores, vocês estão se formando professores, então precisam exercer bem a linguagem, expressar bem essa linguagem com seus alunos, com seus colegas, né? Há um momento da descontração, há um momento da linguagem coloquial, mas há um momento também da linguagem que precisa ser coerente, precisa ser correta. Eu gosto de cobrar isso, né? Brinco com meus alunos na sala de aula, palavras difíceis que vêm, a gente brinca sobre isso, mas é uma brincadeira séria, a gente precisa ter cuidado e critério na nossa linguagem. O presidente, se eu estiver me excedendo, faça o favor de me limar, viu? Que Suas contribuições são claras. Como eu vinha falando, né? Everton, eu conheci Everton em 2 disciplinas que ele foi meu aluno e ele sempre se demonstrou ser um bom matemático, né? Então, matematicamente, o texto dele reflete isso. Então, matematicamente, o texto dele não tem grandes problemas, por bobagens, que é natural, a gente está escrevendo, está cansado de escrever, às vezes passa uma coisinha ou outra, né? Um índice n igual a 0 ali, que você diz, não tem importância começar de 0, começar de 1. Tem importância quando é 1 sobre n, né? A gente não pode começar de 0. Aí tinha esse lá e aqui não. Tá? Então... Não vai fazer questão da série geométrica. Não, certo, tudo bem. Mas aí no texto está escrito lá, eu vi um n igual a 0 ali. No copiar e colar, a gente vai... É o que eu estou falando, né? O que foi percebido matematicamente do seu texto são essas bobagens, né? O texto em si está muito bom, matematicamente tem bastante qualidade. E uma das últimas observações aqui que eu fiz, que é um tema interessante, realmente trouxe a conexão, já ouvi falar sobre isso, né? Aplicação do ensino médio. Né? Agora, eu senti falta de uma coisa, né? Que nós, como professores, temos um desafio cada vez maior. E vocês que estão se formando professores agora, estão começando a exercer essa função, né? Que eu acredito que eu tenho mais idade e experiência de sala de aula que vocês que estão fazendo o curso,
vocês vão enfrentar, entre aspas, um público em sala de aula muito mais difícil do que eu enfrentei, estou enfrentando agora. Né? Como o professor Heron falou brilhantemente aqui, os desafios da educação estão cada vez mais duros, mais complicados, porque a gente está passando por um processo realmente de... Eu vou me arriscar a falar a palavra decadência, porque eu não estou encontrando outra, posso até estar enganado, tá? Mas, a meu ver, o professor, ele precisa, além do conhecimento, acho que foi Cláudio que falou aqui, né? Para ser um bom professor, ele precisa estar bem informado, que foi o que o Cláudio falou aqui, né? Estar bem informado, né? E, além disso, também, ele saber vender o seu peixe, né? Então, Everton, você falou sobre o critério de Raab, né? O critério de Raab, porreta, que a gente aprende, todo mundo aqui aprende teste da raiz, teste da razão, quando faz o cálculo 3 lá, né? E o critério de Raab, digamos assim, ele escapa das brechas que deixa o teste da raiz e o teste da razão, algumas dessas brechas, mas não teve nenhum exemplo disso lá. Não teve uma série que falhasse o teste 1, o teste 2, mas Raab vai lá e, não posso fazer isso, não. Raab foi lá e bate o martelo. Né? Então, ó, venda seu peixe. Né? Assim, então, o professor precisa vender o peixe, vender a qualidade do seu conteúdo que você está ministrando ali. Né? Está ministrando conteúdo ali de trigonometria, seno e cosseno para os alunos do segundo ano do ensino médio, que trigonometria, você, né, insistir que seno e cosseno é uma coisa legal, para o cara acreditar nisso, então você tem que ser um bom vendedor. Então, assim, para você acreditar que o critério de Raab é porreta mesmo, perante o teste da razão, o teste da raiz, faltou um exemplo. Mata a cobra, e mostra lá, né? Aqui, ó, teste da Raab. Falhou esse, mas ele não. Certo? Então, essa coisa do professor, né, saber... cada um tem a sua forma de trazer o aluno para perto de si. Né? Nós temos ali o professor brilhante que faz isso melhor do que qualquer um de nós aqui, o professor Andrei. Entreter, trazer com fluidez o seu conteúdo. O próprio coordenador já me... Então, gente, como eu falei, né? Estou falando para Everton, mas estou usando da minha condição de professor da maioria de vocês para também estender a minha fala para Everton, para todos vocês, certo? Então, Everton, você está de parabéns, certo? E devolvo a palavra aqui ao seu orientador, que está de parabéns também, professor Fábio, né? Que trouxe um desafio, como o Cláudio falou, como o Heron falou, não é um tema trivial, e Fábio trouxe para ele, e ele aceitou e desenvolveu com grande qualidade. Bom, agradecer aí a banca, né? Ao professor Eronildo, né? Lá da UFRJ, se dispôs, ele estaria até presencialmente, mas teve alguns contratempos lá na instituição, não pôde vir nesse momento, mas mesmo assim quis participar, continuou com a sua contribuição. Ao professor Cláudio, do Colégio Militar, né, a presença aqui também nesta banca, ao professor Gustavo, companheiro aqui de toda hora, né, nessa batalha que a gente tem assim, dia a dia com a matemática. Né? E Everton também só tenho elogios a fazer, né? Foi um orientando que aceitou o desafio, né? Não é uma coisa simples quanto você está em um ambiente no qual ele vê o que ele está com vontade de fazer sempre muito questionado, né? E talvez até não aceito, tá? Mas ele mesmo assim persistiu, quis fazer algo numa matemática mais elaborada, mais técnica, me procurou, a gente conversou, escolhemos alguns temas, né? E assim o que ele se encantou, ele realmente quis desafio, eu vou querer fazer algo que seja mais voltado para a área de análise real, o que não é simples, né? Ficar claro que não é simples. Então, tá totalmente parabéns a Everton, né? E que venham os próximos Evertons aí para que a gente faça
muitos mais trabalhos nessa área da matemática. Bom, para não perder o costume, eu preciso fazer algumas perguntas a Everton, né? Porque senão não é Fábio nem é Gustavo. Né? Então, a gente precisa fazer mais algumas perguntas. Eu não sei nem o que fazer, mas será que daria para projetar, Everton, novamente aí só? Como é que... Permissão? Ah, não precisa não, porque você projeta... Ah, só para não ver, aí você precisa para poder não ver. Tem frequência aí no grupo sub. Não declaração. Mas eu posso olhar no trabalho dele aqui, pô. Enquanto ele fala aí, aí não tem problema. Ah, mas é a apresentação. Ah, certo. Acho que já foi, velho. É só aparecer aqui. Aí, beleza. Aqui foi. Aqui saiu, né? Aí... Traz para cá, de volta. Traz para cá de volta. Vai ser aqui. Vai ser então, tá. Aí tem que ser na tora. Aí tem que você que tem que fazer. Mas aqui ele já ali vai ter que sentir depois. Você tem que fazer o compartilhamento. Você não. Os erros técnicos. Bom, Everton, só para não perder o costume, vamos lá no critério de Hub. Ok, vai na demonstração. Bom, só para saber se foi Everton que fez. Primeiro, essa parte aí, Everton. Por que você pode, dado toda... Essa é a demonstração do item A, né? Dado um alfa maior que 1, para um alfa menor que L, né? Ele está considerando talvez L finito. E aí diz, mediante o limite, por que eu posso afirmar essa existência aí dessa expressão maior que alfa? Dada essa primeira hipótese dele aí, para o alfa maior que 1, alfa menor que L, né? Pelo limite, o que eu posso afirmar isso aí? Pode. Please. Tem a pena não. Bom, o teorema assim, ele diz assim, seja A, o limite se B for menor que A, então para todo n suficiente grande, tem-se que B vai ser menor que N. Ou seja, se meu B ele é menor que o meu limite, eu posso dizer também que esse B ele é menor que o argumento do meu limite. Essa é a construção, basicamente, que eu utilizo. A partir de um determinado valor de N, ok. Tudo bem.
Em termos de hierarquia, né, se você mostrou aí um teste, né, eu não sei se você falou na apresentação, pode ter até falado, não prestei atenção. Em termos de hierarquia, né, você tem o critério de Hub, mas em termos de hierarquia, digamos, de um teste, como o Gustavo até falou, cabia um exemplo, mas o estudante que vai testar, digamos, uma série, em termos de hierarquia, como é que a gente poderia... Hierarquia geral? Em geral. Primeiramente, da comparação. Inicialmente, eu queria testar meu limite. Se o limite ele não tender a zero, eu já nem testaria mais é sério. É uma condição meio que não suficiente, mas necessária. Se o limite não tender a zero, então a minha série em si, ela não precisa nem ser matematizável. Para a comparação do segundo expresso, dependendo da situação, iria para uma série geométrica ou a série B, que é a profunda da série aponta. Agora, se olhar os 3 testes em si, que é o teste de D'Alembert, teste de Cauchy, teste de Rabi, primeiramente, eu iria para o teste da Rabi, não, o D'Alembert. Valendo o D'Alembert. Aí, depois, se Rabi falar, então outra possibilidade, mas demora, porque eu não apresento aqui. Então, eu quero um pouco mais elaborado, mas a demonstração muito mais pesada que eu iria nessa ordem. Ok. O critério de Hub, ele é um pouco mais forte que a razão raiz, mas ele falha também, né? Então, aí você tem que ir para um outro mais... Tá, já, vamos meter. Tá, e qual foi a topologia que você trabalhou isso aí? Reais. Ok. Você tá de parabéns, Everton. Professor André, professor Lopo, quer falar? Você quer depois, que nós temos... Você quer depois? Depois. Então, gente... Você quer agora? Aqui a banca Eu queria mais sou professor de cálculo 3 também, né? E queria declarar, né, que eu não trabalho com esse critério, né? Então, é como ele colocou realmente. É um critério que eu não conhecia. Para mim foi uma oportunidade, Everton, de, enquanto professor, né, evoluir no meu conhecimento. Eu sei que para os alunos mais novos, que ainda não viram cálculo 1, nem 2, nem 3, pode parecer bem abstrato para vocês. Mas, na sequência do curso, vocês vão dominar cálculo 1, vão avançar sobre esses conceitos. Eu tenho certeza que vocês, nesse momento, vocês se estudarem séries, e essa apresentação de Everton vai estar também no curso, gravada, e lá no canal, quando vocês reverem aquela apresentação, vocês vão dizer, olha, como eu evoluí no curso. Então, esse processo de formação de professores é um processo longo, é um processo difícil, principalmente é um curso noturno. Você vê que enfrentamos pandemia, greve, e aqui a gente está muito feliz, realmente, de reencontrar vocês presencialmente, encontrar os professores da banca, encontrar Everton, para a gente, como falou o professor Heron, né, vencer as dificuldades através da formação e, é claro, né, o empenho de cada um, individual, o empenho coletivo, e a gente clama por mais investimento em educação. Então, quando está nesse processo de inclusão, provavelmente a colação de grau vai ser em setembro, dele, do Fábio. Pode ter se reunido, não sabe? Verdade. Parabéns a gente, Gustavo. Claro que a banca vai ser, mas como coordenador, como colega, como professor de matemática, eu queria realmente deixar um abraço para ele de antemão, porque depois da banca dar ok,
A gente vai correr. Eu espero, né? É isso. Era só isso. Obrigado. O áudio está mutado, gente. Alô, alô, alô. O áudio está mutado. Será que eles estão ouvindo a gente? Não sei. É. Alô, o áudio está mutado. Ah, está ouvindo. Ele ouviu agora. Sim, Gustavo. Heron, tá me ouvindo? Oi, estou vendo. Eu ouço. Tá me ouvindo, Heron? Estou sim, estou sim. A gente vai ligar para você para poder fazer a avaliação e não ficar na sala aqui. A gente vai dar um mute na sala completa aqui. Ok. Tá? Aí você dá um mute também seu microfone aí, a gente vai mutar todo mundo na sala para poder fazer a avaliação a gente aqui. Maravilha. Vai ligar para você em paralelo. Ok, valeu. Ok. Eu não ouvi nada que você falou, não. Já desligou aí, Eva?
Será que... Você botou, Bel? Tá na escuta, Heron? Vou ler aqui a ata. Heron, consegue ouvir? A ata se lê em pé, né? Perfeito, perfeito. Você quer ler? Tem aí? Vou ler aqui. Ele está no computador. Ata de apresentação de monografia do curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal da Bahia, campus Camaçari. No dia 19 do mês de julho de 2022, na sala da videoconferência e na sala virtual do Teams, IFBA Campus Camaçari, curso de licenciatura em matemática, em sessão pública, promoveu a defesa da monografia ou TCC, trabalho de conclusão do curso, do graduando Everton Felipe Barbosa Paim, intitulado Analisando Séries Numéricas, um estudo de convergência e aplicação. O graduando procedeu à defesa diante da comissão examinadora, indicada e homologada pelo colegiado do curso de licenciatura em matemática, a saber, do professor doutor Fábio Rodrigues Santos, orientador, professor doutor Gustavo da Silva Costa, professor doutor Cláudio Soares Viva, professor mestre Heronildo de Jesus Souza, da instituição UFRJ Macaé. Os trabalhos iniciaram às 19 horas, quando o presidente da banca examinadora, dando os cumprimentos às determinações e regimentos, cumprimentos a todos os presentes, e concedeu a palavra ao licenciando, ao qual apresentou a monografia em exame pleiteando o tempo previsto no regulamento do TCC. Encerrada a apresentação, o licenciando foi arguído pela banca examinadora. Em seguida, a referida banca reuniu-se para deliberar e atribuir, por unanimidade, a nota 9 a ser registrada no histórico acadêmico com a menção de aprovado.
considerando que o autor está acatado às sugestões e serem incorporadas na versão definitiva da bibliografia, a qual deverá ser depositada na coordenação do prazo de 25 sendo o orientador responsável por acompanhar as ações e de emitir por escrito parecer positivo sobre o texto final da bibliografia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Para constar, eu, professor Dr. Fábio Rodrigues, presidente da banca, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais membros da banca. Seja bem-vindo aí. Colega! Parabéns, senhor. Devido ao lado sombrio da força. Venha sofrer com a gente. Passa. A gente me olhando, né? O professor puxando de um lado do outro, eu não ia conseguir terminar esse curso, não. Era para eu ter apresentado esse TCC defendido, na verdade, em 2021. Fiquei enrolando o fato. Não fiz a pornografia, vim fazer em 2021, focado, pegar o meu. Só as quebra. Você conseguiu fazer mestrado? Já estava perguntando mais vaga no sistema aí. Faço convites, não me tanto, matemática aplicada. Japonês. Já tinha despachado, nem casei direito com você. É só 15 dias, 2 semanas. Sabe, você pode morrer do até você vai 2 anos de semestre, já começa com a ajuda e análise, você deixa aí na Aluno está vindo lá. Quer gravar com a palavra aí, final? Eu gostaria só de agradecer a todo mundo, o apoio de todos também, porque, como eu disse, eu fiquei um ano afastado, sem produzir nada, que era para ter produzido. Eu tive a segunda e me focar, e mesmo se eu ficar com o pé, no orientador, agora, e fazer também conta assim, como se eu estiver importante. Minha esposa também embora já está na hora, e aí não vai ser missão, que se tiver no não está vendo, não. Mas tanto o colega Fábio, Joelma, fizeram um grupo da galera que ia aprender a ser a defender, e todo mundo incentivando o outro. Bora, e aí, quando ele vai, tanto que saiu todo mundo de vez. Eu, hoje, amanhã é Fábio, depois de amanhã é Rubens, e assim vai. Vai sair uma galera de vez agora. olha. Porque a colação de grau está cada feia. Gente, pedir licença a vocês aqui do Teams. Valeu, muito obrigado, viu, gente aí. Não estou te ouvindo, não. Heron, Oi. se fala, viu? Beleza. Valeu, galera. Valeu. Obrigado, viu? Valeu. Tchau. Deu bom por mim aí. Professor Aron, obrigado pela presença. Gostaria de agradecer também a todo mundo que apareceu. Muito obrigado.